Olá, tudo bem? Prazer, eu sou o engenheiro Luiz Henrique e eu estou aqui nesta série a respeito de laudo de telhado. É a segunda aula. A primeira foi sobre orçamento, tá? E vale ressaltar uma coisa, você tem que aprender a fazer precificação. Você nunca pode esquecer de colocar no seu orçamento, levar em consideração, por exemplo, assim, deslocamento, o valor da RT, tá? Isso aí as pessoas não colocam. O valor que você paga da anuidade do CREA, divide em 12. Divide em 12. Aí para você precificar. Por exemplo, se você utiliza uma câmera fotográfica, eu vou falar já já, se você utiliza uma câmera fotográfica, você tem que colocar o valor das pilhas alcalinas. Você tem que colocar deslocamento. É tudo isso. Não adianta nada você falar assim, eu cobro R$1.500 e de repente a inspeção é lá do outro lado, é em outra cidade, a 100, 200, 300, 400 quilômetros, 500 quilômetros, até 1.000 quilômetros igual eu já fui, e aí? Aí, minha filha, aí já era. Aí o cara vai te pagar certinho, bonitinho. E sem contar uma outra coisa. Coloque no orçamento, que é de suma importância, antes de você fazer o laudo, antes de você fazer a inspeção, receba 60% adiantado. 60%. Por que 60% adiantado? Para você simplesmente pagar os custos, pagar a emissão da RT, pagar deslocamento, pagar a sua alimentação, comprar a pilha, essas coisas tudo. Tá? Mas isso aqui eu estou dando continuidade, então não tem uma aula apenas disso, então eu estou dando continuidade certinho, bonitinho, tá? Então, cobra 60% e depois, ou 70%, eu cobro 60%, e depois os 40% quando emito o laudo, tá? Então, faça isso, que aí você vai ser muito feliz. Bom, para finalizar essa parte de orçamento, você que não tem empresa aberta, coloque lá no teu orçamento que a tua proposta você vai emitir por RPA. O que é RPA? Recibo de prestação de autônomo, tá? E se você tem empresa, lógico, você vai colocar o valor da nota fiscal. E por isso que você tem que levar em consideração o preço do imposto. Então, vamos agora para a parte da vistoria. Ou seja, o teu cliente ele aprovou o teu orçamento, bonitinho, né? Então você já recebeu o teu 60% adiantado, os outros 40% é quando o laudo ficar pronto, E eu te falo, entre fazer a vistoria e o laudo, demora apenas um dia. Isso, quando você tem experiência, demora um dia. Ou seja, teu cliente paga no dia anterior para você ir hoje, aí no final do dia ele já tem que pagar os 40%. Aí se você quiser, você pode dar uns 10 dias a mais para ele, pode dar um mês, aí vai de você, tá bom? Então, por exemplo, falar sobre vistoria técnica. Primeiro passo que é de suma importância, faça você a vistoria. Isso mesmo. Não aceite que ninguém vá fazer a vistoria. Não aceite que ninguém faça a vistoria por você. Por quê? Você tem que levar em consideração uma coisa. As pessoas, elas erram. Elas não são técnicas, sabe? Elas não são profissionais da área. Então, é só você que tem olhos para analisar a estrutura. Então, você já sabe o que está acontecendo, quais são os pontos que você vai verificar, que eu vou te falar aqui o passo a passo certinho. Então, primeiro passo, não aceite que ninguém faça vistoria por você. Por quê? Se a pessoa fizer a vistoria e você aceitar como válida, e se tiver um problema, a responsabilidade vai ser sua e não de quem fez a vistoria. Então, faça sempre você. Mas qual que é a finalidade de você fazer a vistoria? Primeiro ponto, é você perceber como é que a estrutura ela foi lançada. Como é que é o lançamento estrutural? E através do lançamento estrutural você vai entender como é que ela foi projetada, como é que ela foi calculada, como é que ela foi dimensionada, tá? Então, por exemplo, você vai olhar o quê? Então, independentemente da estrutura, seja estrutura mista, estrutura metálica, ou estrutura em concreto armado, ou pré-fabricado, ou pré-moldado, tá? Isso não importa. Isso serve para tudo. Então, por exemplo, igreja, shopping center, condomínios, postos combustíveis,
coberturas metálicas, e aí esses centros poliesportivos, e para tudo quanto é lado, indústria. A indústria tem muito pré-moldado, né? Garagens, tudo. Isso não importa. O que você vai olhar? Você vai olhar os pilares, você vai olhar a posição dos pilares, você vai olhar a simetria, que é de extrema importância. Aí você vai falar, mas todo mundo é tudo simétrico. Não é, tá? Você vai olhar os pilares, você vai olhar as treliças, você vai olhar as tesouras, você vai olhar os contraventamentos e também você vai olhar também se a estrutura, se ela já teve algum tipo de reforço estrutural. Isso é de suma importância. Aí você vai fazer o quê? Aí para cada item desse você vai verificar como é que a estrutura ela se comporta, como é que ela foi executada. É de suma importância você saber como é que ela foi executada. Então, aí agora eu vou te falar quais são os pontos que você vai verificar se ela foi bem executada ou não. Porque isso é muito nítido. É só você bater o olho e você já sabe. Então, por exemplo, assim, você tem que olhar a simetria. O que é simetria? Os pilares do canto, ver se eles estão tudo na mesma posição. Ver se os da frente com os do fundo estão na mesma direção. Isso aí você tem que olhar. Ver os apoios superiores na cabeça dos pilares com a tesoura ou com a treliça, se são iguais. Aí outra coisa, que é de suma importância, ver, porque eu vou te explicar, ver se as terças estão apoiadas nos nós da treliça. Ver, é muito comum você ver as terças fora dos nós. O que acontece quando você vai fazer verificação? Eu não sei como é que você vai fazer verificação, mas aí espera que lá na frente depois eu falo. Dá uma dor de cabeça, e também verifica o contraventamento. Verifica se o contraventamento, se ele existe, né? Obviamente você tem que ver se ele existe. Você tem que ver se o contraventamento não foi feito de cabo de aço, tá? Você tem que ver se porque cabo de aço esquece. Pode reprovar o contraventamento, porque isso aí não funciona. E também verifica também se tem contraventamento superior e nas laterais. Porque isso aí você tem que prestar atenção. Isso é o básico. Se nada disso tiver ali de acordo, rapaz, você vai ter uma dor de cabeça. Você vai ter uma dor de cabeça tremenda. Então, esta daí é a vistoria visual. Só que agora você precisa fazer o levantamento dos dados. Para você fazer o levantamento dos dados, que dados são esses? São as medidas dos pilares, das terças, tudo. Existe um macete. Você compra uma treina laser. Olha, é uma mão na roda. Você não precisa subir em lugar nenhum. Você não vai subir em telhado. Você não vai fazer nada. Você só vai utilizar essa treina laser. Bonitinho, você vai pegar as cotas e um abraço. Isso é muito fácil. Por exemplo, você pega um pilar. Você pega a altura do pilar. Aí você conta quantos nós ele tem. Aí na hora que você for fazer verificação, você não precisa olhar, o espaçamento aqui é 47 centímetros. Não, você olha quantas treliças tem o pilar. Vamos supor, o pilar treliçado. Aí você, através disso, você contou os nós, é muito mais fácil para você fazer o levantamento. Você só precisa saber a altura do pilar, você só precisa saber a distância entre os pilares, você só precisa saber, por exemplo, você não vai procurar saber qual que é a distância das terças. Não, é os nós, acabou. É simples assim. Aí você conta quantas terças tem, aí você vai pegar o trecho, você vai dividir. É simples, não tem nada de complicado, nada. Como é que você vai lançar a estrutura? Da mesma forma, é só você pegar as medidas. Você vai pegar as medidas a frente, o fundo e a altura. É muito simples. A treina laser, ela te ajuda em tudo, é rapidinho. É só você mirar que automaticamente ela já fornece a medida certinho, bonitinho. E não interfere em nada. Então,
compre uma treina a laser, que é de suma importância. Bom, mas não para só aí. Então você fez a vistoria visual, você levantou os dados. Para te ajudar, você tem que fazer o levantamento fotográfico. Isso mesmo. Você tem que tirar fotos de tudo. Lembre-se, tire sempre 2 fotos na posição horizontal da câmera ou do celular. Tá? Se você tiver uma câmera semi-profissional, excelente. Ou você tira pelo celular, mas tire sempre 2 fotos na mesma posição, para você depois não se esquecer. Principalmente se tiver algum problema, porque você vai ter que colocar no laudo. Tire foto da fachada, tire foto da numeração da obra. Não precisa colocar aquela fotinha ridícula do Google, sabe? Que a pessoa pega lá pelo endereço. É ridículo, não precisa nada disso, porque é muito feio. É muito feio, não faça isso. Isso é serviço de gente porca. Gente porca. Você vê laudo que tem a fotinha do Google, é uma porcaria. Desculpa falar isso, tá? Faça o levantamento fotográfico de toda a estrutura. Se possível, faça até um vídeo. Faça um vídeo, tá? Então, mas faça. Quando você faz o levantamento fotográfico, é de suma importância que você demonstre e mostre os erros e também os acertos, obviamente. E quando você vai elaborar o laudo, você vai precisar da foto de fachada da edificação. Você precisa, tá bom? E vale ressaltar uma coisa. Eu te convido. Tem aqui o e-book, que é o manual de bolso para elaboração de laudo de telhado. Você pode adquiri-lo, tá? Se você tiver dúvida de como elabora o laudo, você pode entrar na minha mentoria, tá bom? Se você comprar o e-book também, você tiver alguma dúvida, entra na minha mentoria. Tem o meu link aqui que você vai falar comigo diretamente pelo meu WhatsApp. E aí, então, é assim que você faz a vistoria, tanto a visual, bem como o levantamento dos dados, que é muito fácil, E também você já faz o levantamento fotográfico, que é de suma importância. Lá no manual, já tem um modelo de laudo, que aí você vai ver como é que você coloca todo o levantamento fotográfico. E lembrando que cada página do laudo você coloca apenas 2 fotos e cada foto sendo identificada. Não inventa historinha de colocar 4, 10 fotos por página. Não, gente. Hoje o laudo ele é digital. Coloca 2 fotos que a pessoa vê certinho. Sabe? É agradável de ver. É agradável. Tá? Não inventa história, não. Não faz igual esses modelos de laudos aí que não serve para nada. É um pior do que o outro, que inventa de colocar fotinha desse tamanhozinho. Sabe? Aí a pessoa tem que ficar olhando com lupa. Para com isso. Quando você olha aí na internet, tem de tudo. Tem de tudo. Eu vou explicar depois algumas das coisas que você encontra pela internet. Muitas pessoas inventam. Você tem que fazer teste. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Ô, gente, você tem que entender uma coisa. Vistoria é END. O que é END? É ensaio não destrutivo. O que quer dizer isso? Ensaio visual, ensaio fotográfico. Tá? Você não vai precisar. Por isso você tem que ter experiência. Por isso você está aqui tendo orientações. Tá? Não vai atrás dessas bobagens, não. Eu vou fazer teste de capacidade de carga. Você vai colocar peso lá numa estrutura. E se a estrutura romper? Você tem dinheiro para ressarcir o proprietário? Você tem dinheiro? Hein? E se o telhado desabar e danificar um monte de equipamentos? Hein? Você tem que entender uma coisa, que a estrutura, ela fala por si. Ela fala com você. Sabia disso? Ela fala. Todos os problemas, ela fala. A forma com que ela foi lançada, a forma com que ela foi calculada, dimensionada, tudo isso aí você vai analisar, tá bom? Então, dá uma olhadinha aqui. Clica aqui no link aqui abaixo da descrição do vídeo. Adquira o manual de bolso de elaboração de laudo de telhado. E precisando, fale comigo pelo meu WhatsApp, que está aqui embaixo também o link,
tá bom? Um forte abraço e vamos para a aula 3. Segue aí, é uma aula atrás da outra, tá? Segue aí, não para não.